Olá, tudo bom? Este é o Project Gear. Nesse projeto eu vou comentar e resolver questões do Enem ou questões parecidas com as do Enem. Hoje é o dia da questão 91 do caderno amarelo do segundo dia do Enem 2019. Então vamos começar. No primeiro período do enunciado, temos: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Antes de continuar, eu gosto de expressar minha admiração pelas questões do Enem. É que elas são desenvolvidas de maneira inteligente com o intuito de encaixar os conhecimentos científicos às nossas experiências cotidianas. Essa questão, por exemplo, ela começa falando do dimensionamento da fiação elétrica doméstica, ou seja, do lugar onde nós moramos. Por exemplo, a energia elétrica de uma casa é transmitida por meio de fios que passam pelo teto e pelas paredes até chegarem nas tomadas. Para funcionar de acordo com as necessidades de quem mora na casa, a fiação precisa ser bem dimensionada de modo a apresentar resistência adequada à passagem de corrente elétrica. Por isso, o dimensionamento do fio visa adequar a resistência para que ele exerça a função a que ele se destina. A resistência é definida na fórmula conhecida como lei de Ohm, sendo um parâmetro de proporção entre a tensão e a corrente. Ela é uma espécie de atrito que faz o fio esquentar quando há passagem de corrente elétrica. É parecido com o atrito entre nossas mãos quando a gente tenta se esquentar quando está frio. Mas no caso da eletricidade, o atrito é entre os elétrons e os átomos, e o aquecimento pode ser bem expressivo. Portanto, se for utilizado um fio mal dimensionado, ele pode esquentar a ponto de iniciar um incêndio. A resistência R varia de acordo com o comprimento L e a seção A do fio. E isso é matematicamente expresso por meio da seguinte fórmula: R é igual a ρL sobre A, onde ρ é a resistividade, uma propriedade do material do fio. Portanto, a resistência é maior quando combinamos fios longos e finos. Por outro lado, fios curtos e grossos têm resistência menor. Assim, a resistência elétrica é uma propriedade do fio elétrico e o dimensionamento do fio depende da corrente elétrica que vai atravessá-lo. Além disso, há duas possibilidades de fornecer energia elétrica a uma casa. Ou você utiliza tomada de 110 volts de tensão, ou tomada de 220 volts de tensão. Por isso, o engenheiro ou o eletricista vai usar fios adequados, levando em conta a tensão, o comprimento e a seção do fio. Para dar uma noção do valor de resistência, na instalação elétrica de uma casa, um fio tem seção típica de 2,5 mm² e é feito de cobre, cuja resistividade é 0,000017 ohm/milímetro. Isso significa que seriam necessários quase 150 metros desse fio para obter a resistência de 1 ohm. Agora, retornando à questão, o enunciado apresenta uma fiação de 10 ohms, que de fato é muito mal dimensionado. Aqui, o autor exagerou no valor da resistência. Isso porque, embora as questões do Enem tenham o papel de ilustrar situações reais, elas precisam fornecer valores que facilitam os cálculos, porque fazem parte de uma prova cujo foco é avaliar a capacidade de raciocínio e o nível de conhecimento do participante. Agora que essa parte está esclarecida, vamos prosseguir para o segundo período do enunciado da questão. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. Nesse trecho, o autor se preocupou em ilustrar que nossos aparelhos elétricos se comportam como resistores. Aqui ele deu exemplos como o fio de energia, as lâmpadas e a televisão. É claro que podemos estender esse conceito para outros equipamentos, como uma fritadeira elétrica, um liquidificador, etc. Além disso, no esquema, o autor representou 120 volts de tensão contínua. Porém, o que é fornecido nas nossas residências é tensão alternada. Mas os cálculos para tensão alternada doméstica são parecidos com os cálculos para tensão contínua.
Por isso, a questão mantém a sua qualidade na sua finalidade de avaliar o conhecimento nesse assunto. O rótulo de um equipamento sempre informa a tensão de funcionamento, mas raramente informa o valor de resistência. Isso porque a grande maioria dos equipamentos não é feita só de resistores. Em contrapartida, tem equipamento que informa o valor de impedância. A impedância é um análogo à resistência, mas para equipamentos que funcionam em tensão alternada. Se você souber a resistência ou a impedância do seu equipamento e a tensão de funcionamento, então você poderá calcular a corrente elétrica. Basta utilizar a lei de Ohm. É com essa lei que podemos dimensionar corretamente os fios de energia de uma casa. Por exemplo, um chuveiro elétrico que funciona a 110 volts tem resistência tipicamente de 3,8 ohms. Portanto, vai drenar uma corrente de 29 amperes. Aí o eletricista sabe que para fornecer essa corrente com segurança é preciso utilizar um fio de seção igual a 6 milímetros quadrados. Agora, um outro chuveiro que atende às mesmas necessidades, mas que funciona a 220 volts, tem resistência de 15 ohms. Nesse caso, a corrente elétrica é de 14,7 amperes. E para fornecer essa corrente com segurança, é preciso utilizar um fio de seção igual a 1,5 milímetro quadrado. O autor finaliza o enunciado com o seguinte trecho: a televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Perceba que o autor dessa questão teve o cuidado de alertar que os aparelhos domésticos são fabricados para funcionar dentro de um limite de tensão. E isso todos nós sabemos. Jamais devemos ligar em uma tomada de 220 volts um aparelho que é destinado a funcionar a 110 volts. De maneira inversa, aparelhos que são destinados a funcionar a 220 volts provavelmente não desempenham seu papel quando ligados em tomadas de 110 volts. Agora que o enunciado está esclarecido, vamos à questão. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é? O que acontece quando acendemos uma lâmpada numa situação dessas? Para mostrar o efeito do mau dimensionamento, eu fiz esse circuito aqui, com 5 resistores, 4 interruptores e um LED. Esse resistor está ligado ao LED. Juntos, eles vão ilustrar aqui o funcionamento da televisão da questão. Esses 3 resistores vão ilustrar as lâmpadas da questão. Esse último resistor aqui ilustra o fio mal dimensionado da questão. Todo esse sistema vai ilustrar a casa da questão, e esse fio aqui fornece a tensão para o meu circuito. É claro que eu não estou trabalhando aqui com 110 volts, porque 110 volts é uma tensão muito perigosa. Minha tensão aqui é de 11 volts e está sendo provida por essa fonte de tensão contínua. Dessa forma, claro que não estou utilizando resistências iguais às do enunciado da questão. Essa demonstração não tem o objetivo de reproduzir os valores exatos da questão, mas sim ilustrar com segurança a ideia do autor. No momento, o circuito está desligado. Vou ligar por meio desse interruptor aqui. Agora sim, temos tensão no circuito. Perceba que a TV LED ligou. A questão quer saber o número máximo de lâmpadas que podem ser acesas para que a TV continue funcionando. Aí, naturalmente, você deve estar se perguntando, como assim? Para entender, vamos ver o que acontece aqui nessa demonstração. Vou ligar o primeiro resistor que simula o papel de uma lâmpada. Olha, o brilho do LED diminuiu por algum motivo. Isso quer dizer que o uso simultâneo de equipamentos em uma rede mal dimensionada pode acarretar em problemas nos equipamentos. Agora, sem desligar o primeiro resistor, vou ligar o segundo, que representa outra lâmpada. Novamente, o brilho do LED diminuiu, mas ele continua aceso simulando a TV da questão, que continuaria funcionando. Finalmente, sem desligar os 2 resistores anteriores, vou ligar o terceiro. Agora o LED apagou totalmente. Esta demonstração ilustra que a TV da questão não funcionaria com 3 lâmpadas ligadas simultaneamente em uma rede mal dimensionada. Aqui nessa demonstração, 3 resistores ligados simultaneamente interferem no correto funcionamento do LED.
Essa simples demonstração serviu para ilustrar que realmente circuitos mal dimensionados podem acarretar problemas no uso de equipamentos. Mas por que isso acontece? Para entender isso, é preciso primeiramente entender o conceito de associação de resistores. Vamos começar pelo circuito mais simples, que consiste de uma bateria e um resistor. O resistor aqui é o filamento dessa lâmpada. Quando fechamos o circuito, a lâmpada acende. Isso acontece porque a corrente elétrica esquenta o filamento tanto a ponto de brilhar. Por sua vez, a corrente elétrica é causada pela tensão fornecida pela bateria. Nesse caso, desprezamos a resistência do fio e assumimos que a tensão na bateria é igual à tensão nos terminais da lâmpada. Vou começar falando da associação em paralelo. É esse tipo de associação que acontece nas nossas residências, porque aqui a tensão nos terminais de todos os componentes é sempre igual à tensão da fonte. Outro tipo de associação ocorre por meio da ligação em série. Esse tipo de ligação é usado, por exemplo, em cortina de luz ou pisca-pisca. Na associação em série, a tensão é dividida entre os terminais de cada componente. Se os componentes são iguais, então a tensão é igualmente dividida entre eles. Mas se a resistência de cada componente for diferente, então a tensão é dividida proporcionalmente à resistência de cada componente. Perceba que na questão temos uma associação mista, ou seja, um resistor ligado em série com outros que estão em paralelo. Para resolver questões desse tipo, é preciso redesenhar o circuito em termos de resistência equivalente. Primeiro, vamos reduzir essa associação em paralelo a uma resistência equivalente R. Veja que o fio mal dimensionado forma uma resistência em série com o restante do circuito da casa. Rearranjando o circuito, veja que a tensão de 120 volts é dividida entre o fio mal dimensionado e os aparelhos da casa. Como a tensão mínima de funcionamento da TV é de 90 volts, então a tensão no fio não deve ultrapassar 30 volts. Lembre-se, a divisão de tensão é proporcional à resistência. Substituindo os valores, resulta que a resistência é de 30 ohms. Essa é a resistência equivalente quando temos a TV funcionando ao mesmo tempo das lâmpadas acesas. Agora que temos o valor de R, é preciso voltar e analisar a associação em paralelo. A resistência equivalente da associação de dois resistores em paralelo é dada pelo produto das resistências dividido pela soma. Substituindo os valores, temos então que a resistência em paralelo tem que ser de 75 ohms. Então, para manter a TV ligada, é possível acender um número N de lâmpadas, de modo que produzam uma resistência equivalente mínima de 75 ohms. A associação de N resistores iguais produz uma resistência equivalente dada pela enésima parte da resistência. Logo, substituindo os valores, temos que N é igual a 2. Isso quer dizer que é possível ter duas lâmpadas acesas com a TV ainda funcionando, mas se acender a terceira lâmpada, então a TV para de funcionar. Portanto, a resposta correta dessa questão é a alternativa B. Essa foi a questão 91 do caderno amarelo do segundo dia da prova do Enem de 2019. Se você gostou desse vídeo, ajude curtindo e compartilhando. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Lembre-se, para resolver toda a prova do Enem, é preciso tentar não passar de 3 minutos desde a leitura até a completa solução de cada questão. Por isso, que tal você tentar resolver essa questão aí no seu caderno e cronometrar? O objetivo é que você tente quantas vezes forem necessárias até que você consiga fazer em menos tempo. Cada vez que você conseguir fazer isso, vai estar mais preparado para resolver novas questões com mais rapidez e precisão. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.